Olá, amigos e amigas do projeto Empreendendo. Temos a honra de receber um pesquisador, professor Carlos Henrique Lemes da Silva. O professor Carlos Lemes, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, licenciatura em Matemática pela UFSCar, bacharel em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Unip e mestrado e doutorado em Engenharia de Dados pelo MIT. Atualmente é analista de dados, Big Data, Work, pesquisa e desenvolvimento e professor docente da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC, no programa Novotec. Tem experiência de área de probabilidade estatística, com ênfase em probabilidade estatística aplicadas, atuando principalmente nos seguintes temas: Machine Learning, Big Data, Matemática e Filosofia Moderna, Análise de Dados e Sistema de Análise de Dados. Também é membro da ABE, que é a Associação Brasileira de Estatística da AbraWeb, Associação Brasileira de Webmasters, e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Possui formação e experiência nos principais softwares utilizados em estatística e probabilidade aplicadas, tais como DataMelt, Kinaime, Analytics Platform, OpenRefine, Table Public ER. Bem, enfim, é um currículo vasto que está sendo bem utilizado. E aí nós vamos ter a oportunidade de falar com o professor aqui durante um tempo, para entender também melhor como se dá essa aplicação do conhecimento do professor Carlos Leme. Professor, eu já lhe passo a palavra, lhe perguntando o seguinte: o que te levou a ter esta formação concentrada, ampla, mas concentrada na área de estatística, matemática e análise de dados? Bom dia, professor, em primeiro lugar, né? É um prazer estar aqui. Vou responder sua pergunta com uma outra pergunta, né? O que nos leva, né, talvez, a gostar de uma área do conhecimento? Né? Então, eu sempre gostei muito de ciências humanas, principalmente filosofia, né, que não é nem considerado ciências humanas, né, mas ainda assim colocam-se dentro da área, mas sempre gostei de filosofia e gostei muito também de matemática e informática. Quando comecei a estudar um pouco de cada, eu percebi que as três áreas, né, digamos assim, exatas, como da computação e filosofia, por exemplo, no caso, né, elas se convergem. A maioria dos cientistas que nós conhecemos, né, não vou citar aqueles clássicos como Albert Einstein, Richard Feynman, por aí vai, mas não vou me comparar, né, pelo amor de Deus, estou bem longe disso, né. Estamos bem longe deles ainda. Mas sempre houve, durante o progresso da ciência, um casamento entre a filosofia e uma área específica, por exemplo, a matemática.
ou então com a informática, ou então até mesmo com as ciências da terra, com as agrárias. Sempre elas se interrelacionam, mas no meu caso em particular, eu vi um relacionamento da filosofia que eu poderia aproveitar para desenvolver tecnologias utilizando conceitos filosóficos aplicados nas ciências exatas. E aí isso me motivou e me inspirou a trilhar esse caminho todo. O senhor fala que é um vasto currículo, na verdade, eu ainda acho que não é nem uma questão de titulação, mas é mais uma questão de querer aprender. Quando nós começamos, nós, professores, e você bem mais do que eu, porque você se caracteriza, pelo que eu vejo no seu currículo, né? Você é um pesquisador, né? E, como tal, não existe pesquisa sem a aquisição de conhecimento. A pesquisa em si, ela é uma aquisição de conhecimento e força, o pesquisador ele é forçado a cada vez mais ampliar os seus conhecimentos para poder chegar a novas conclusões. E aí, o que nós observamos é que a área que você atua é uma área extremamente vasta e que você converge, né, os seus estudos para análise de dados. Essa tua visão, essa tua atividade em analisar dados, como é que ela surgiu, como é que ela desabrochou em sua vida? Eu sempre gostei de trabalhar com dados, né? Quando eu fiz informática, um pouco mais de uma década atrás, né? A gente não pode falar em anos, né? A gente fala décadas, né? O principal software que eu gostei de aprender foi o Access e Excel. Não sei se já estava ali, né? Talvez destinado a cair em cima no bom sentido, claro, da análise de dados, bancos de dados, de trabalhar com informações de todos os tipos, organizar, analisar e chegar a um desfecho final. Mas a análise de dados, ela é o que nós temos hoje em todas as áreas científicas, assim, dá para dizer talvez isso, meio me arriscando aqui um pouco, como uma espécie de ciência nascente. Mas não uma ciência exclusiva, ela é multidisciplinar, talvez até transdisciplinar, né? Ela passa por todas as áreas científicas. E ela é aplicável em todas as áreas científicas e também não só do ponto de vista da pesquisa científica como tal, mas também no mercado mesmo, né? As grandes empresas já estão utilizando bancos de dados, analistas de dados, uma profissão que está surgindo nova agora, que é o engenheiro de dados, né? Todas elas já estão focando nesse meio. Por quê? Porque analisar os dados te dá uma certeza maior do que o achismo ou a dependência do feeling do empregado. Seja ele um CEO, seja ele um gerente, seja ele o responsável pelo marketing. Então, essa seguridade maior, né, ela proporciona, na minha visão, pela análise de dados, pelos dados que você consegue obter e assim tomar decisões com mais assertividade, um campo novo para nós, né? Essa virada do século, né, que nós tivemos, ela foi marcada, o senhor sabe melhor do que eu, por grandes inovações na área da indústria da informação, né? Nós conseguimos chegar a avanços com a internet, avançar com a conectividade entre as pessoas, criação de redes sociais, e-mail, automatização de processos por meio de máquinas e virtualidade, né? A virtualização entrou em questão, né, agora no mundo contemporâneo, mas
Os dados agora, acredito que nessa nova década, na segunda década do século XX, né? Aliás, nós estamos na terceira, né? Entramos nela, né? Em tese, né? Digamos assim, né? Teoricamente. Os próximos 10, 20 anos, acredito que a consolidação dessas análises, dessa dependência do mercado e da ciência por dados, ela vai se estabelecendo agora. Principalmente pelo fato de que nós temos muita coisa disponível, né, agora, nesse momento. Há 30 anos atrás, né, que é mais ou menos a idade, nós tínhamos telefones celulares, tal, já havia já o nascimento do e-mail, etc. Mas agora nós temos dados até mesmo de pessoas na rua que se vestem, a cor da blusa, tendências de moda, que nós não precisamos mais ir na Paris Fashion Week para saber, e podemos colocar uma câmera lá na Avenida Paulista em São Paulo e verificar qual é o estilo de roupa as pessoas estão utilizando. Então, e assim adaptar isso para o mundo comercial, para o mundo fashion, para o mundo de venda de roupas, por exemplo. Então, esse é um exemplo bem típico, sabe? Várias empresas de grande porte, inclusive grifes internacionais, estão se baseando em análise de dados e não mais em gostos de estilistas para definir como vai ser a tendência de venda de mercado e de oferta de produto. E também de desenvolvimento, é claro. Então, eu vejo que esse campo transdisciplinar, talvez, ele tem muito, muito a mostrar ainda. Nós estamos ainda no começo dele, mas é um campo que, como eu disse, né, para finalizar essa pergunta, ele está se consolidando aos poucos agora, e nos próximos 20 anos acredito que vai se consolidar ainda mais, e vai trazer benefícios em grande quantidade para a nossa vida, digamos, para a nossa sociedade como um todo. Você teria, assim, de cabeça, nesses trabalhos todos que você desenvolve de análise de dados, algum exemplo prático para mostrar para os nossos amigos que assistem às nossas lives, aos nossos programas, para exemplificar de como os dados bem analisados podem se reverter em produtos ou em demonstração de como a empresa deve se comportar ou qual o produto que ela deve produzir ou mudar? Sim, sim. Por uma questão de confidencialidade, eu não posso citar o nome da empresa, né? De fato. Claro. Mas uma grande rede de supermercados da região uma vez me pediu para analisar mais de 20 anos de dados em Excel de compra e venda de inúmeras mercadorias, de inúmeros fornecedores, de inúmeros... Tudo que envolvia essa rede de supermercados, eu tive que analisar todos os dados dele, contratações, demissões, salários, impostos pagos, tudo. E aí, né, claro, existe muita informação residual, né, que nós não utilizamos, é óbvio, né, e cabe, né, a quem vai fazer uma análise de dados correta, identificar primeiramente aquilo que tem que ser descartado. Independente da técnica que você utilize, a primeira coisa que tem que ser feita é descartar aquilo que você não vai utilizar. Então, qual era o foco da análise? Então, o foco era descobrir quais produtos eram vendidos com mais tendência em cada época, né? Então, por exemplo, vamos pensar grosso modo, nós estamos agora no inverno. No inverno, as pessoas sentem mais frio, isso é óbvio, né? Mesmo morando num país tropical, né? Ainda assim, nosso 20 graus para nós é o estilo de coberta e agasalho. Então, no inverno, pensando nisso, isso foi um dado que eu constatei
Uma das análises que nós constatamos no final, né? Durante o inverno, qual produto o senhor acha que vende mais no mercado? Eu imagino que seja cobertor, que seja de alimento, chocolate, né? De É, bebida alcoólica, enfim, é, eu imagino, né? sim, não está errado, em partes. De bebidas alcoólicas, nós saímos da cerveja e vamos para o vinho. O aumento do consumo de vinho é absurdamente grande. Isso é muito curioso. Outra coisa, não se vende tantos cobertores. Você acredita nisso? As pessoas compram mais calças. Dá para acreditar nisso? Quando chega no inverno, o produto que é mais vendido, se pensar no... Agora saindo um pouco de mercado, né, mas se pensar no setor de vestuário, o produto mais vendido são calças. As pessoas compram mais calças, porque blusas nós já temos em casa. E nesse período elas encarecem muito, né? Aquela lei de oferta e demanda, sempre, né? Então, nesse caso, principalmente, ocorre um aumento muito exponencial dos preços de cobertores, blusas, agasalhos, etc. Mas as calças continuam sempre com o mesmo preço. Você pode passar em qualquer lugar, em qualquer cidade, no interior de São Paulo, por exemplo, você vai ver lá, jeans, R$ 39,90, sabe? Calça não sei do que, com aqui, todas elas R$ 49,90. Então, isso não muda. Então, as pessoas consomem mais calças. E aí, quando se pensa no setor de mercado, se for de bebida alcoólica, freio de vinho. Mas o produto mais consumido no inverno é o óleo de cozinha. Porque nós fazemos mais sopas, nós fazemos mais produtos fritos, que tem que ser rápidos, porque nós não temos paciência. Paciência no sentido de não estresse, mas ficar à frente do fogão, porque no inverno nós queremos ficar parados, agasalhados em casa, né? Então, nós queremos diminuir o tempo de cozimento dos alimentos. Como nós fazemos isso? Utilizando óleo, principalmente para frituras, para fazer sopas, para fazer inúmeros pratos. Então, nos supermercados, a gente constatou que durante o inverno, o óleo é o produto mais vendido. Vendia mais do que carne, vendia... Bom, se bem que hoje, pelo preço, né, não dá para se falar muito, mas considerando-se a análise global, o óleo era o produto mais vendido. Tanto é que o óleo, em segundo lugar, surpreende-se o leite. Produtos ricos em gordura ocupam os 10 primeiros itens da lista. Não é à toa, né? Nós sabemos, desde o ensino médio, que a gordura corporal ela ajuda a manter a temperatura do corpo. Então, de uma forma consciente ou inconsciente, o supermercado vende mais óleo, vende mais produtos gordurosos. E isso, é claro, acarreta também questões de saúde pública, mas não vem a esse ponto a discussão nesse momento. Mas o produto mais vendido foi o óleo. E os demais eram todos ricos em gorduras. Puxa vida, é muito interessante isso, né? É muito, quer dizer, os dados, né? Eles muitas vezes falam mais e melhor que, às vezes, a nossa observação Cotidiana. perceptiva, né? Quer dizer, nós percebemos muito, às vezes, pelos nossos olhos, natural, né? Quer dizer, então, o nosso olhar tem por trás impressões, tem por trás visões, a historicidade de cada um, né? Que acaba, é natural, tendendo a distorcer, né? O resultado da apuração. E esses dados, então, portanto, que você trabalhou, apontaram um elemento que eu pelo menos não imaginava. Agora, eu te pergunto, qual que é a certeza que você tem da fidedignidade dessa apuração dos dados? Quer dizer, o que te
Quando uma empresa te contrata, é natural que a empresa te contrata por conta de um histórico seu, de um currículo, mas naquela pesquisa em si, o que a empresa quer saber, como é que você consegue garantir para a empresa eu vou falar em probabilidade, a forte Uhum. probabilidade, ou a maior probabilidade daquela sua conclusão estar certa? Existem mecanismos, professor, em que é possível nós chegarmos a um resultado fidedigno, né, que seja confiável, né, digamos assim, mas sempre há uma margem para o erro, né? A estatística, ela tem diversas formas, né, de calcular esse tipo de erro, né? É muito comum nós vemos em pesquisas eleitorais, principalmente, né? Ah, candidato A tem 30% de pretensão de votos, o B tem 20%, o C tem 10%. E a margem de erro da pesquisa é de mais de 2%, para mais ou para menos, certo? Na estatística, nós temos que calcular isso mediante diversas técnicas, né? A mais simplória de todas é o desvio padrão, né? E por aí vai. Mas, quando nós pensamos em analisar grandes volumes de dados, né? E, geralmente, quando me chamam para isso, é para grandes volumes mesmo de dados, dados, assim, que já são de 10, 15, 20 anos de empresas, né? Eu me deparo com essa mesma pergunta sempre. Como que a gente pode confiar de que isso está correto, né? Então, quando você trabalha, por exemplo, fazendo uma análise de grandes volumes de dados como Big Data, é natural que nós tenhamos uma margem de erro. Só que essa margem de erro, diferente de trabalhar somente com estatística, ela faz parte da análise, mas ela não é a análise em si, né? Ela é uma ferramenta para nós acumularmos os dados, reunirmos eles, orientá-los também, de uma certa forma. Só que para analisar, para agrupar depois disso, são outras técnicas que são utilizadas, né? E aí é onde nós temos uma confiabilidade um pouco maior, porque a margem de erro ela fica sempre menor do que 1%. Qualquer análise que seja feita, independente do segmento comercial, científico, tecnológico, mercadológico, ou até mesmo no setor de finanças, não dá para se ter 100% de certeza, isso é óbvio. Mas todo pesquisador na área, ou que trabalha na área, no setor privado, ele tem sempre que buscar chegar a uma margem de erro menor do que 1%. Se chega a 1% ou passa disso, alguma coisa está errada. Então, existem técnicas para isso. Obviamente que, né, para explicar isso para o dono de alguma empresa que não está aventurado com o mundo dos dados, né, é um pouco complicado. Então, eu sempre tento mostrar da seguinte forma: ilustrar. Quando você pega gráficos e ilustra os dados, transforma os dados em gráficos, seja de qual forma, de quais formas forem, ele fica mais fácil e nítido da pessoa entender aquilo. E outra, né, uma expressão que o senhor me permite utilizar, que eu ouço há muito tempo, né, os dados não mentem, né? O que pode ser mentirosa é a análise, mas os dados em si estão ali. Então, né, então há sempre esse ponto. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi direito a pergunta do Sim, senhor, sim. mas... Contra fatos não há argumentos, né? Como diz a velha Exato, frase. Né? exatamente, Agora, exatamente. eu queria te perguntar assim, nós, como professores, né, muitas vezes somos colocados em turmas, em salas de aula que nós não conhecemos, né? Sim. Você me disse, antes de iniciarmos a entrevista, que você gosta mais de trabalhar com pesquisa que trabalhar com lecionando, né?
por que exatamente? O que te leva mais à pesquisa, a um trabalho com números, com dados, que com as pessoas em sala de aula? Essa pergunta é um pouco pesada, hein, professor? Bom, tá bom. Vou tentar responder de uma maneira, né, que não seja, que não se entenda errado, né? Mas ah, quando nós trabalhamos com números, são números, informações, né? Digamos assim, qualitativos, quantitativas ou ambas, né? Então, isso é um trabalho que, em tese, depende exclusivamente, não na totalidade da coisa, né? Porque nós precisamos, é claro, que esses dados sejam colhidos de uma maneira sempre, em qualquer segmento, de uma maneira sempre confiável, né? Nós temos que ter equipes ou sistemas que colham esses dados de maneiras confiáveis, né? É claro que nós estamos sempre dispostos ao erro humano e ao erro da máquina, ou ao erro do software, mas ainda assim isso é muito mínimo, né? Então, há uma confiança maior em trabalhar com isso. Mas, em relação às pessoas, para construir um pouco melhor essa resposta, a educação no Brasil ela tem um problema muito grave. Ela tem problemas, né? A nossa educação ela passa por, desde o nível lá da infância até o ensino superior, né? Nos graus de mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docente, ou especializações de mercado mesmo, nós passamos por sérios problemas. Sérios problemas. Então, nós nem precisamos falar sobre todos eles, né? Mas um deles muitas vezes a questão do desrespeito, né, que envolve o aluno para com o professor, ou então a falta de interesse, porque a escola não se prepara. Não estou criticando aqui faculdade, escola, universidade ou qualquer segmento, mas sim todo da educação. Eles não preparam o estudante. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos ensino de ciências aplicadas, grupos que os alunos podem formar se quiserem, de robótica no ensino médio, de programação no ensino médio. No Brasil, pensando no estado de São Paulo, né, que é o nosso caso mais próximo aqui, nós estamos começando a fazer isso há pouco tempo, sabe? E estamos caminhando ainda, né, engatinhando, para falar a verdade. Mas não é só isso, né? Há um acompanhamento necessário que seja psicológico, há um acompanhamento que necessite dos pais também. Não depende somente da escola, sabe? Eu já me deparei com situações, por exemplo, em universidades e faculdades privadas e públicas também, em que ocorreram reuniões de pais, sabe? O indivíduo na universidade, com mais de 18 anos, tendo que chamar o pai e a mãe para participar de uma reunião, sabe? Como se estivesse saindo do ensino fundamental. Isso dá risada, mas é verdade, não foi só uma vez, foram várias. Algumas não deram certo, graças a Deus, mas porque foi um desastre ecológico assim terrível, né? Mas o ponto assim é que eu gosto até de ensinar. Como docente, eu comecei a dar aula muito cedo, sabe? Eu comecei como estagiário de uma escola de informática bem pequena aqui na cidade de Sertãozinho, com 14 anos de idade. E eu estou com quase 30. Então, se eu tivesse carteira assinada, eu já poderia me aposentar daqui a 10 anos, né, mais ou menos. Mas, enfim. Mas, infelizmente, a educação, ela onera muito o professor, porque acaba sobrando muito para ele, né? Ele tem que motivar os alunos, ele tem que correr atrás, ele tem que fazer tudo. Não que não seja tarefa dele fazer isso, mas até onde sabe? E quando é de desrespeito, a falta de interesse, a falta de empatia da família em querer ajudar, o desinteresse por políticas públicas do Estado, ou da União, ou do município, isso me desanima. E aí é onde foi, respondendo agora a pergunta do senhor, né? É onde eu prefiro trabalhar mais com números do que com pessoas. Apesar que os números geralmente se relacionam diretamente com as pessoas, mas pelo menos não preciso lidar com elas, né?
Mas adoro lecionar, adoro, mas com um público bem específico. A razão, inclusive, que nos motivou a te convidar para a entrevista é o que nós vamos falar daqui para frente, que é a participação de alunos de um curso do Novotec, né? Numa disputa no MIT, né? No Massachusetts Institute, né? Technology. Eu queria, então, exatamente fazer esse link. O que te motivou a começar a dar aula para essa turma na FATEC Sertãozinho do programa Novotec? Bom, se fosse por dinheiro, vou ser bem sincero, não seria isso, né? Porque trabalhar professores no Brasil, não só em São Paulo, mas no país inteiro, são desvalorizados desde sempre, né? Não estou dizendo isso naquele discurso de classe, não é bem isso, mas a responsabilidade da educação é muito grande, né? Então, isso pesa muito, né? É melhor fazer, se você vai encarar uma profissão como docente, educador, orientador, instrutor de alguém, ou de uma sala, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é que elas vão estar sendo responsáveis por aquilo. Elas estão sendo responsáveis por formar o indivíduo. Então, elas vão ter influência sobre as ideias dele, a forma de pensar e a construção psicológica, social e profissional dele para o resto da vida. Por mais que ele não se lembre disso no futuro, o professor tem esse papel. Então, no Novotec, principalmente, eu vi uma possibilidade de fazer uma coisa que eu vi nos Estados Unidos, que é justamente aliar essa questão do ensino tecnológico com o ensino curricular, o ensino básico e médio, digamos assim. O prático e o teórico, né? Exatamente. Porque nós vemos história na escola, é um livro com imagens, parece um livro de figurinhas, cheio de imagens, né? De períodos, mapas, não sei o quê, pessoas, obras de arte, que ajudam a contar isso na história. Nós vemos matemática, nós vemos números, equações, gráficos, vetores, não sei o quê. Nós vemos português, por exemplo, a língua portuguesa, é só palavra. Imagem é difícil aparecer. Aparece em literatura, aparece no ensino de artes, mas e na área de informática, na área prática disso? Como que a gente pode desenvolver isso melhor, né? Como que a gente pode aliar esses conhecimentos com, por exemplo, programação? Dá para fazer isso? Com certeza. Com certeza. O Novotec é uma oportunidade para se fazer isso, eu acho. Acho não, né? Afirmo com total certeza, porque todos os projetos que os alunos desenvolveram, que eram obrigatórios ao curso, como aqueles que eu exigi até agora, foram baseados no que eles tinham de experiência na escola. Então, eles utilizaram conhecimentos para fazer aplicativos, por exemplo, de ensino de história, de ensino de matemática. Fizeram um sistema operacional recentemente, que editaram uma distribuição em Linux, né? Fizeram uma distribuição Linux. Isso aí é um assunto para outra conversa. Inclusive, se você quiser outra hora, eles lançaram uma distribuição Linux agora. Nossa, né? Com o nome da FATEC, né? Então, eles editaram o sistema operacional da maneira que foi possível, né, para um aluno de 16, 15 anos, né, fazer. E foi aceito e está lá disponível para download agora já no site da distro, né, que nós chamamos de distribuição. Então, eu vejo que dá para potencializar essas capacidades dos estudantes a partir de agora. E acho que o Novotec é uma porta muito aberta para isso. Aliar o teórico ao prático, como o senhor disse. Qual que é o nome do curso que você está ministrando mesmo? Atualmente, eu dou aula no curso de montagem e manutenção de computadores, né? Programação em Android e programação em sistemas embarcados, no caso Arduino. Esse curso que gerou
essa turma a montar um sistema que está concorrendo no MIT. Qual foi o curso? Programação em Android, junto com um aluno de programação em Arduino. Tá. No caso, robótica, né, para facilitar um pouco. Tá. Você poderia descrever um pouco desse programa ou desse sistema que foi montado pelos alunos para que os nossos telespectadores possam até entender um pouco melhor? Claro. Até porque agora eles estão desenvolvendo outro, né? Que a fase final agora exige mais um aplicativo, né? Mas, enfim, esse aplicativo que eles desenvolveram, ele foi baseado no primeiro tema que eles lançaram para nós, né? Que foi voltado para a Covid-19 e auxiliar a comunidade local. Obviamente que, né, não dá para se fazer um aplicativo desse somente para uma competição. Como o intuito era sensibilizar o estudante, né, o MIT deixou isso muito claro, então nós buscamos tentar sensibilizar todos eles a entender a necessidade disso primeiro, para depois a gente começar a desenvolver o aplicativo, né? Então, nesse momento, nós pensamos assim, vamos fazer, então, eu pensei, né, na verdade, vou fazer, então, uma conscientização deles, vamos pegar tudo que tem de ruim que envolve a Covid-19. Vamos ver tudo o que aconteceu, as notícias trágicas diárias, né, aquelas coisas que algumas pessoas... Eu parei de ver telejornal porque não aguentava ver mais mortes crescendo, número de mortes, contaminação, não sei o quê, a cidade decretando lockdown e aquela coisa toda. Mas, enfim, vamos tentar mostrar isso. Vamos tentar fazer eles encararem a realidade. Para o adolescente, né, eles têm uma visão de um mundo bem encantado, né? Eles acham que, mesmo com a Covid, tudo vai passar, né? Até que alguma coisa trágica atinja a família deles, e muitos desses alunos tiveram isso, né? Infelizmente, dessa equipe, mas alguns passaram tranquilamente pela infecção, ou a família passou tranquilamente, outros perderam entes queridos, e até amigos, né? Mas, primeiro sensibilizamos, depois buscamos criar. E aí, quando chegamos no processo de criação, as ideias fluíram que nem precisou da minha ajuda. Na verdade, meu papel nesse primeiro aplicativo foi só de orientação. Claro que eu ensinei as técnicas de programação, mas foi só orientar o caminho que eles deveriam seguir. Olha, isso pode, isso não pode. Do resto, eles desenvolveram totalmente sozinhos. E o aplicativo em si, né, ele tem muitas funções, né? Ele possibilita que as pessoas vejam vídeos sobre fake news, o que é uma fake news. Todo mundo escuta isso, mas geralmente as pessoas veem tanto do lado de quem faz fake news, tanto do lado de quem não faz fake news, falar de fake news, né? Então, nós colocamos ali um norte para isso, colocamos também vídeos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, falando sobre isso, e também colocamos, né, algumas coisas envolvendo telefones de contato, de emergência, que as pessoas desconhecem. Um dado importante é que metade dos brasileiros, antes da pandemia, não sabia que 192 era o número de ambulância. Você sabia disso? As pessoas sabiam o número da polícia. Em segundo lugar, os bombeiros. Em terceiro lugar, o número de ambulância. E, às vezes, nesse terceiro lugar, aparecia o número da Guarda Municipal, mas não aparecia o número de ambulância. Depois da pandemia, depois desse processo pandêmico, foi feita uma pesquisa recentemente em que se identificou que de 40% dos brasileiros que sabiam o telefone do SAMU, digamos assim, do 92, pulou para 80%, sabe? Então, isso foi um fator de impacto. Então, nós colocamos isso lá também. Colocamos telefones de contato e colocamos contatos de apoio de ONGs, como o CVV, que ajuda pessoas que estão querendo cometer suicídio ou estão com grave crises depressivas, né? E colocamos também o principal de tudo, na minha opinião, e acho que isso chamou a atenção do pessoal do MIT,
foi uma espécie de página no Facebook, é uma página, né? Mas é um grupo fechado, e quem entra no aplicativo consegue acessar, onde é possível ele interagir e ver relatos de experiências de pessoas que passaram pela Covid. Tanto que foram contaminadas, quanto que acompanharam as pessoas que foram contaminadas. E nós tivemos diversos relatos, muitos relatos, sabe? Tivemos várias pessoas que morreram, que perderam parentes, famílias inteiras que praticamente foram dizimadas pelo vírus. Tivemos relatos de pessoas que tiveram que ficar reclusas, a família inteira em casa durante 30 dias, porque um contraiu, o pai contraiu, a mãe contraiu, aí o filho contraiu, que passou para a avó, que passou para não sei quem, e fechou todo mundo em casa, né? Imagina, 30 dias em casa, todo mundo, né? Foi uma experiência de louco, né? Então, eles escreveram isso também, sabe? E, enfim, acho que o nome do aplicativo é Experiências Compartilhadas, né? Mas, além de todas as informações e ferramentas que ele traz, eu acho que essa é a principal, né? Esse compartilhamento de experiências que eles trouxeram. E isso acho que sensibilizou os juízes nesse primeiro momento. Como é que funciona, primeiro, qual é o critério de participação? O que o concurso, né, ele é voltado para quem? Para qual público? É público de escolas de nível médio, é isso? Na verdade, o MIT escreve claramente que, independente de cor, raça, idade ou gênero, opinião política, ideológica, qualquer um pode participar, desde que o aplicativo obedeça alguns critérios. Então, os critérios são mais de programação, direitos autorais, essas coisas, né? Em relação à participação, é aberta ao público geral. É óbvio que, pelo nível que eles exigem, né, é o nível para quem já é formado em alguma área da engenharia ou da computação, né, ou da informação, né, digamos assim, mas nas mais de 5 mil equipes que se inscreveram para participar, o que fez, dessas 5 mil, pelo que eu percebi, 95% para mais, talvez quase 100%, eram só formados por engenheiros, pessoas que estavam, sabe, já com mestrado, doutorado, ou já tinham feito alguma graduação, um ensino superior, em vários países do mundo, né? Nesse evento, eu não tenho certeza porque eles não disponibilizaram esse dado, mas por cima, assim, eu vi lá que tinha pelo menos uns 100 países concorrendo, sabe? Com equipes, né, representando eles. O Japão, principalmente. Japão, China, Coreia do Sul, Estados Unidos foram os principais. Aí depois veio Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Polônia e Austrália, que também concorreram, assim, em número de equipes, assim, maiores. E, por fim, uma única equipe, né, que passou nesse caso foi a nossa. O Brasil, acho que teve, se não me engano, foram 8 equipes, e somente a nossa avançou para essa próxima fase. Bem, isso vem demonstrar, né, a sua capacidade de motivar, de conseguir transmitir a teoria de uma tal forma, né, que adolescentes que são, né, eles estão num nível médio aqui no Brasil, mesmo com a pandemia, o professor conseguiu motivá-los, incentivá-los e passar um conjunto de conhecimentos que hoje, vamos dizer assim, permite a eles, né, com uma boa ideia, chegar a uma participação, né, internacional numa organização acadêmica reconhecida internacionalmente.
Desses 5.000 que participaram, foram selecionados quantos? Quantos que ficaram agora para essa nova fase? 200. 200? Isso. Bom, e agora, desses 200, tem uma nova peneira ou aí já sai os finalistas, vamos dizer assim? Na verdade, agora esses 200 eles vão passar por um novo crivo, né? Eles têm até o dia 30 de julho para entregar um outro aplicativo, né? Agora, esse outro aplicativo, eles estão desenvolvendo agora, inclusive essa equipe nossa, né? Eles estão correndo para desenvolver, na verdade, porque não é fácil, mas eles estão... nós temos agora até o dia 30 para entregar, depois disso os jurados vão ver se o aplicativo atende os requisitos, né? E aí, dia 1º de agosto, sai a lista, né, de classificados para a última fase, né? A classificatória, né? E nessa classificatória vai sair a menção honrosa para os 3 primeiros, e depois disso ele é disponibilizado no People Choice Awards nos Estados Unidos, né? Uma espécie de Oscar americano, né, para tudo quanto é coisa, né? Desde cientistas, professores, cinema, teatro, tudo, né? Políticos, deputados, tudo, né? Eles premiam pessoas de destaque. E ele vai ficar durante um período, no mês de agosto ali, do dia 10 até o dia 15, se não me engano, para votação das pessoas, do público em geral, para decidir qual deve ser o vencedor, né? E aí os 5 primeiros serão os grandes vencedores da competição. Então, vamos dizer assim, a decisão final, a classificação, a premiação, será definida pela opinião pública. Literalmente. Quer dizer, então, se nós bom, primeiro, então, tem uma seleção, que é uma nova seleção, no dia 1º de agosto. Isso. Feita essa nova seleção, que deve selecionar quantos? Uns 20? Eu creio que em torno de uns 50. Uns 50. Tá. Isso. E aí, então, é a opinião pública que vai votar. Essa votação ela ocorrerá aonde? Num site? Será no site do People Choice Awards, né? Lá vai ter um vídeo que os alunos vão gravar, de 2 minutos, né? Até 2 minutos, né? Perdão. Um vídeo que tem que estar em inglês, ou pelo menos em português, mas com legenda em inglês, né? Tá. As pessoas vão ver o vídeo, se quiserem baixar o aplicativo, podem baixar e vão votar. Então, vai ser esse sistema. O primeiro crivo, né, foi o técnico, né? Nós passamos ele entre os 200 primeiros. Agora, o crivo é da opinião pública, né? Então, por isso que o aplicativo é diferente, né? Agora é outro aplicativo, né? Então, demonstrando capacidade técnica, agora vai ser com a opinião pública no final. Você falou que o projeto ele tem uma página no Facebook, é isso? Isso. Chama-se Experiências Compartilhadas. Após visto aqui uma imagem, né, do Facebook, eu só tenho aqui a dar os parabéns para você, como professor, aos alunos que estão participando, né, dessa edição do Novotec, correndo aí para concluir essa segunda parte desse aplicativo, né? Sim. E desejar a todos vocês sorte, mas mais do que sorte, né? Os parabéns aí por terem chegado aonde chegaram. E que, ao passarem para a próxima fase, contem com a divulgação da gente, a campanha da gente, para votar
no nosso projeto, o projeto que representa o Brasil nessa Olimpíada, né? Já que nós estamos num período de Olimpíada, é uma Sim. Olimpíada do Conhecimento do MIT. Então, vamos em frente, né? Que Sim. atrás vem gente, como diz a frase. E eu passo para você, para suas últimas palavras aí dessa nossa entrevista. Bom, professor, eu queria agradecer, né, primeiramente ao espaço, agradecer também aos alunos, né, envolvidos, se me permite só citar o primeiro nome deles, o Nicolas, a Isabela Viana, a Isabela Alves, o Caio, o Lucas, o Dino, que também, inclusive, ele é professor da rede pública e ele também é nosso aluno lá. E acho que não esqueci de ninguém. São eles. São 6. Que eles tiveram um papel fundamental e me surpreenderam muito com isso. Né? Quando se pensa em crianças que estão fazendo um aplicativo que está representando o país numa competição internacional, onde tem engenheiros, programadores de mais de 20, 30 anos de profissão, a gente nota que nós temos um potencial muito grande. E vamos torcer para que tudo dê certo, né? E tomara que dê certo. Vamos ter fé e acreditar na capacidade deles, porque as ideias, eu não posso revelar ainda, né? Mas as ideias são bem promissoras. Então, esperamos que a próxima entrevista seja para falar da nossa experiência como ganhadores do prêmio. Vamos lá, com certeza será. Mas eu agradeço também a sua dedicação, a sua participação. E vamos lá, o nosso bordão, que agora toma forma com essa entrevista. Vem com a gente mudar sua vida e fazer o Brasil diferente.